Ô Caio, eu tenho 39 anos, eu sou casado há quase 20 anos, eu tenho um filho, crente de berço sou. 39 casou com 19, 20 Isso. anos, com 20 anos. Aí ele colocou entre aspas, crente de berço. Quando eu tinha 5 anos eu sofri uma certa influência sexual por parte dos meus irmãos. Molecagem mesmo, mas nada grave. Foi somente a descoberta do meu próprio corpo indevida e imprópria muito antes do tempo. Ele tinha 5 anos. Mas isso fez com que eu com que eu tivesse brincadeiras de masturbação e outras com os amiguinhos. Dos 5 aos 12 anos de idade. Não houve penetração, nem por mim, nem em mim. Mas em minha mente nunca desejei ou tive qualquer tipo de atração por homens. Eu não sei explicar. Talvez a idade me faça... O nome disso é sacanagem. Sacanagem de moleque, rapaz. Bate uma punheta em mim que eu bato em ti também. A minha terra chama troca-troca. Mas ele nem isso fez. Não fez troca-troca. Nem a famosa meia. Na minha terra o nome disso é meia. Meia. Lá em Belo Horizonte é troca-troca. Dá pra mim que eu dou pra ti também. Mas eu não confio em ti, aí tirava no palitinho. Porque o que dá depois corre. A maioria, o cara quis dizer, não, eu pego primeiro, depois eu dou que você tem mais tempo. Exatamente. Na sua vez você dá no gás. Dava dele, ó. Subia a calça, azulava pra direita. Eu tô ligado. Então, você vê e o cara não podia nem reclamar. Porque não tinha, ia pra aqui reclamar com quem? Quem é o Supremo? Quem é o STF dessa questão? Pô, a minha vez, o cara vazou. O cara reclamar com a mãe do moleque? Me comeu quando chegou a minha vez, ele tinha corrido. Correu? Vai lá reclamar pro pai dele. Não, aí o cara vai, corre, busca a bola. Não, agora a gente vai jogar bola. Mudou a brincadeira. Mudou, não, parei de brincar. Mas nesse amigo aí, nem meia houve. Não teve meia, não. Era aquela coisa de pega em mim que eu pego em ti também. Essas coisinhas. Talvez a idade me fazia praticar esses atos com inocência suficiente para não entender o que eu fazia. O fato é que depois, quando fui crescendo, o acusador sempre me jogava na mente que eu tinha certa tendência homossexual. O acusador, explicando, asterisco, explicação. O acusador ao qual ele se refere é o diabo na cabeça dele. O acusador... Pois é, eu fiquei pensando, esse cara voltou lá no tempo. É o dicionário. O agente do... Nota de rodapé. O acusador igual a diabo. Satanás, eu diabo. pensei que era o menino que tava pegando ele. O acusador chegava lá e dizia assim, você me masturbou com 10 anos. É um viadinho, safado. Não dá, mas gosta de pegar, aquela coisa toda. O acusador, então, é o demônio. É o demônio. É esse que tá tendo problema com ele. É a neurose dele. Tá. Numa outra linguagem, usando uma linguagem freudiana, você podia chamar de o neurotizador. O neurotizador. O neurotizador com ele maiúsculo. É verdade. O diabo é um agente neurotizador. O neurotizador fazia isso comigo. Trazia essas memórias. Ele lá com o pintinho do colega. Aqui é exagero. Na pincinha. Pagando pinça. Pagando pinça. Pô, meu amigo. Pois nem a infância tem descanso com vocês, né, rapaz? Neurotizador. Tudo muito grave. É o diabo. É porque não é o diabo. Justamente porque é assim, tão ruim é que a gente sabe que não é o diabo, é você. Porque você veja, o ateu não sofre disso, só o crente. Então é o diabo? Não, é a crença. Isso. Não é? É a crença. O agnóstico não sofre disso. Eu nunca encontrei um agnóstico. Eu tenho uma culpa. E quando eu tinha 11 anos de idade, eu peguei no pinto de um amigo, fiz assim, não senti nada. Eu paguei uma pinça. Depois ele pegou no meu, fez assim, eu gostei muito. Mas eu nunca gostei de homem, nem não sei o que, sou casado, nunca vi. Mas crente fica com isso para sempre. E é o diabo ou é a crença? É tão fácil saber. Porque o que é diabo é universal, brother. Agora o que é crença é cultural, é particular, é neurose de gueto. É produzida no gueto.
É a neurose patrocinada pelo superego. Pela igreja, pela sociedade, pela família, pelo superego. Perfeito. É isso mesmo. Ele é que então, meu Deus, o diabo é aquilo que qualquer ser humano, até o demônio sente. Agora, tem coisas, meus amigos, que só dá em vocês. Só dá em quem foi criado desse jeito, nesse ambiente. Logo, tem a ver com a sua neurose, não com o acusador. O nome do acusador é o seu nome. Qual é o seu nome? Fulano de tal. É o seu nome. E o pai dessa história foram os teus doutrinadores. Porque do contrário, qualquer um com o mínimo, não precisa nem de Deus, é assim de maturidade psicológica, o cara chega e diz, é coisa de criança. Quando eu era menino, eu brinquei de fazer isso com os meninos. Quando eu cheguei a ser homem, eu passei a brincar disso com as mulheres. É bem mais interessante. Bem mais interessante. Mas foi só coisa, tempo, hora, momento, é neurose. Lê o meu livro 100 Barganhas com Deus. Vocês todos, antes de chegar aqui, tinham que ler isso, pelo menos o 100 Barganhas com Deus, para dar uma lavada na cabeça, uma aliviada na doença do pensamento religioso, perverso, autopersecutório, autocondenatório, infernoso, enraizado no pensamento, no coração. Essa é que é a grande tragédia. E aí? Aí todo crente tinha que ler o 100 Barganhas. Tinha que ser, assim, tipo, obrigatório. Tem que ser. Dever de casa. Você é crente, leia os 100 Barganhas. Eu sou da igreja, leia os 100 Barganhas. O cara que não é crente, não necessariamente, mas o cara que é crente, esse pessoal aqui, tem que ler. O cara que não é crente, ele não tem as questões. Ele não tem essas perguntas. Não tem. Ele não está brigando com Moisés, nem com a lei, nem com Abraão. Não está em crise com quem é Melquisedeque. Ele não está preocupado com isso, nada disso. Ele não pensa no inferno. Ele não acorda pensando no diabo, não vai dormir pensando no diabo. Ele não acha que está pecando contra o Espírito Santo. Não acha que está pecando, ele acha só que ele falou uma bobagem. Não, fiz merda. Então nem isso. Às vezes foi, sei lá o que eu falei, eu só ouvi, nem me lembro mais qual era a história. Não tá aqui. Não, agora você não, você é assim. Você é assim. Por que será? Vamos continuar aqui? Só posso dizer o seguinte, só dá em crente. São essas coisas que só dão em crente. Não, acusador. Pelo amor de Deus. Você já imaginou você viver e você ter um ente na sua existência que você denomina como acusador? Ele existe, só que eu tenho um advogado. E que se diz, filhinhos meus, não pequeis. Se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação, o perdão pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Onde está o acusador? Depois de Romanos 8, quem me acusará? Não é a pergunta? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se é Deus que os justifica, quem os condenará? Se quem podia condenar resolveu justificar, morrer por eles e perdoar, que é Cristo Jesus, que morreu por nós e ressuscitou para a nossa justificação. Cadê o acusador? Quer dizer, viver num mundo cheio de diabo significa que você vive num mundo sem Deus. Porque no meu mundo não tem diabo, porque só tem Deus. É porque o diabo não existe? Não, é porque ele não existe na minha mente, ele não existe como referência para os meus pensamentos, ele não existe como irresponsabilização de nenhuma conduta minha, ele não existe como justificador para nenhum erro meu, ele não é um assunto, ele não é uma pauta, ele não é um tema, ele não é uma questão, ele está morto. Foi julgado, foi condenado, está morto em Cristo, tanto quanto a morte.
para mim está, não entra nas minhas considerações. Se entrar em alguém do meu lado que seja visibilizado como tal, sai na hora em nome de Jesus. E se é discernido chegando, querendo qualquer coisa ou aproximação comigo ou com quem quer que seja no ambiente do meu discernimento, em sendo discernido ele foge, ele não suporta a luz. Ele não suporta a compreensão, ele não suporta discernimento. Ele se alimenta da ignorância, ele se alimenta da escuridão, ele se alimenta da sombra, ele se alimenta da treva, ele se alimenta da superstição, ele se alimenta da magia. Em mim não existe nada disso. Ele tem que ter aquilo no que encontre uma alça, para que você o leve. Do contrário, ele está limitado, quando você está em Cristo, pela sua decisão de fé e de obediência. Esse é o ensino do Evangelho, esse é o ensino, é a segurança que Jesus dá e que a religião tira. Porque essa segurança não gera lucratividade para a religião. O que gera lucratividade financeira para a religião é o pânico, é o medo e a insegurança, que faz com que as pessoas precisem todos os dias dos seus sacerdotes para progredirem, prosperarem, serem perdoadas para tudo. Por isso elas têm que ser mantidas em estado de necessidade. Foi o que a gente leu hoje aqui em Hebreus 7. Ao passo que o sumo sacerdote eterno já fez de uma vez para sempre o sacrifício por tudo, para que ninguém precise viver de recorrências humanas, para que a gente entre direto nesse estado de segurança, a âncora plantada para além do véu, no trono da graça. Isso é Evangelho, isso é que é. Esse é o ó do Borogodó eterno. É isso aí. E aí? Pois é, Caio, mas nunca aceitei isso, ele falando do acusador ainda, né? Sempre me jogava na mente, o acusador sempre me jogava na mente que eu tinha certa tendência homossexual e tal. Mas eu nunca aceitei isso porque simplesmente tenho 0% de atração por homens. É por causa da pinça ainda que o acusador bota isso na cabeça dele? Ele fez troca-troca quando ele era Não pequeno, fez depois que ele foi troca-troca, crescendo. ele disse que nunca houve penetração. Ele não fez troca nada. Ele Fez foi troca aquela... nada. Aí ele começou a viajar, o acusador, né? Começou a falar que ele era, pra ele, a mente dele você começou é gay, porque buzinar. quando você era pequeno você fez... Que eu tinha uma... A frase dele é que... Aí o outro fez assim, ti também. Meu Deus. Uma certa tendência. Se fosse assim, todo cachorro era viado, né? Eu nunca encontrei um cachorro que não tenha dado a bunda. Eu descobri uma tendência homossexual em mim, Caio. Descobri, eu sou sapatão. Você é sapatão? Eu sou sapatão. Eu também, eu descobri essa minha tendência sapatão. homossexual quando eu tinha 5 anos de idade. Eu descobri, eu sou sapatão. Eu também sou Eu só gosto de mulher. Eu sou lésbica. Um problema, rapaz. Eu sou lesbicão. Cara profundamente lésbico. Eu tenho esse problema. Eu tenho. Só gosto de mulher. Eu vivo uma condição homossexual lésbica. Braulio, somos irmãos também nisso. Somos lésbicos. A doença. E você ainda tem esse nome lésbico, Braulio. Braulio é um nome super lésbico. Eu acho que eu fui registrado na ilha de Lesbos. Eu fui. Não tem aquele livro, Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus? Isso. Isso, eu nasci em Marte, fui criado em Vênus. Criado em Vênus. Crescido e criado lá, cresci lá. Toma cuidado para não envelhecer em Plutão. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos seguir aqui o caso do rapaz. Mas eu nunca aceitei isso porque simplesmente eu tenho 0% de atração por homens. Ele levantou a questão na mente dele. E creio que isso seria a minha primeira indicação desta tendência. Dessa tendência? Seria, né? O acusador sempre gostei de mulher. O acusador tá... Agora o cara boiolando ele. O cara sabe que é o diabo. Ele supõe que seja, ou pensa que seja, que é o diabo, né? Dizendo isso aí. E ainda fica impressionado. Porque se é o diabo, era a primeira razão para ele não se impressionar. Bastava saber que era o diabo, porque Jesus disse que o diabo não fala a verdade nunca.
É o pai da mentira. Pai da mentira. Então tu é macho, brother. Por favor. Pai da mentira falou que tu é bicho. Logo Tu não é. Descartes na cabeça. Descarte. Na cabeça. Logo tu és macho. Se o diabo te chama de bicha, logo tu és macho. Olha como é que a conta fecha. Ora, A conta fecha. fecha. Rapidinho. Isso é questão dialética. Pois é, cara. Uhum. Aí ele fala assim, ó, sempre gostei de mulher, adoro, cara. Ai, Sou tarado por mulher. puxa vida. Quando eu era adolescente, cheguei... Aí ele balança a frase, Tá porque vendo a que esse- frase dá relativizada, né? É relativizado. Ele dá relativizada. Ele fala, não, agora eu assustadinha, cara. O que deu, brother? Quando eu era adolescente, cheguei a comer homens mais de uma vez, mas era apenas para sentir prazer no meu pênis. Sei. Claro, né? Não havia nenhuma atração, sabe? Não era uma coisa Todo anal. dando uma Né? pegada aí, né? Não velho? era anal. Só era anal pro outro. Era peniana dele. Era, claro. Só que todas essas experiências na vida me tornaram um ávido masturbador, por ter sido estimulado tão cedo. Eu sempre me masturbei. Nunca passei mais que um mês sem me masturbar, e sim, enfim, quase todos os... Rapaz, olha que ele era até um cara espaçoso, né? Por quê? Eu nunca passei mais do que um mês sem me masturbar. Pois é, cara, mais de um mês. Eu não tive nenhum amigo Ah. que tivesse esse tipo de abstinência. Não, mais de um mês. Adolescente? Adolescente não fica mais de um dia. Não, às vezes assim, por turno. É asinha da manhã, já dei asinha da tarde, Asinha. Asinha da noite. Que era pra relaxar e dormir. É igual a história do menino tomar banho, eu já contei várias. Já na primeira que dava era não acordar, né? Isso. Que já vinha assim estimulado. É pra controle. Pra É pra controle, controle, pra manter o Para controle. manter o autocontrole. Isso, é pra controle. E você fala, não, eu pra controle, eu trabalho pra controle. Eu dou o sangue que é pra não ter demais. Mas depois ele se entrega aqui, ele fala assim, ó, nunca passei mais do que um mês sem me masturbar, enfim, quase todo dia. Às vezes mais de uma vez por dia, ele Já foi. já perdeu. Bom, Depois de casado também não consegui vencer isso, ele é casado. Ah, tá. Como se fosse um vício assim de cocaína, sabe? Algo que eu não conseguia controlar. Muito parecido, de fato, com um vício. É vício. Só Não que é desse- parecido, cara. É vício. Vicia. É, com certeza. Só que desde maio deste ano que eu comecei a acompanhar vocês aí, Caio, fui me aproximando novamente de Deus, tendo uma consciência mais limpa da relação com Deus, Parênteses. sem bobagismo religioso. Gabriel, procura por masturbação, por favor. Sim. Começou a ouvir desde quando? De uns meses? É maio. De Tá. Desde maio deste ano que eu comecei a acompanhar vocês, fui me aproximando novamente de Deus, tendo uma consciência mais limpa, relação com Deus, sem bobagismo religioso. Certo. E nesses 7 meses eu consegui, em partes, vencer aqui essa história da masturbação. Fiz umas 3 vezes nesse período. De maio pra cá deu 3, mas ele é casado, tem 39 anos, né? Tem 52 alusões à masturbação em vídeos aí no portal Caio Fábio. Masturbação em vibrador, problemas com a sexualidade, só masturbação você encontra textos e vídeos para você lê-los à vontade aí, porque você não é o primeiro masturbador do pedaço. Não é não. Meu amigo. Então, só para você saber aqui. Outra expressão sua muito boa para colocar no livro. Você não está inaugurando uma nova era. Não está inaugurando Você uma nova não era. está inaugurando uma nova era. Não. Essa aí é clássica. Mas eu passei a borracha nos erros e continuo vencendo esse vício dia a dia, sabe? De maio pra cá ele deu 3 batidas na sambucaia dele. Tá tudo bem. De maio Ele pra bateu cá. 3 selfies. O que você tá fazendo, meu filho? Eu tô batendo um selfie aqui, ó. A pergunta que se tem que fazer para você foi selfie-estatório? Porque tem que saber se foi selfie-estatório. Pô, isso é só selfie. Selfie te fez? Ô, Caio, Que selfie te fez? que selfie te fez? E sabe quem que ele pensa na maioria das vezes? Na Bruna Selfistinha. Sabe, esse é um problema de uma pessoa com self-estima. Selfie.
Problema de self-estima. Self-estima. Ele pensa na Bruna self-estima e suas correlatas. As suas correlatas. Mas eu passei a borracha nos erros e continuo. Ele passou a borracha. Claro. É claro, passou a borracha. Amém. Continuo vencendo esse vício dia a dia. Uhum. Estou me sentindo forte. Agora passar a borracha é pleonasmo, né, cara? Olha, deixa eu te falar. Pare de masturbar e passe a borracha na sua mulher. Exatamente. Meta a borracha. Estou me sentindo forte, mas ao mesmo tempo tenho medo de cair. Cair, né? E não me levantar mais. Por quê, cara? Não, pra você é muito exagerado. É a prova da neurose. É a neurose, cara. Essa hipérbole. É. Hipérbole. Cair em quê? Olha só como vai ser trágico. A sua pior queda é não conseguir parar de se masturbar até morrer. Não é uma coisa boa, não é? Mas não é uma queda. Pelo amor de Jesus, não é, cara? Pelo amor de Deus, se você fosse meu filho, eu ia ter muita chance, uma coisa um pouco saudável. Você entrar nos 50 anos de vapo, nos 60, e lá, não. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Ainda mais casado. Se você fosse solteiro, o cara compreende, é controle de qualidade. É pra não acumular demais. Controle de qualidade. É pra não acumular demais, tem que vazar pelo ladrão. Mecanismos de extravasamento. Chama válvula de escape. Válvula de escape. Tudo isso a gente compreende. Agora, o cara casado tem medo de cair. Olha, eu aconselho o seguinte, fica sempre perto da tua mulher. Quando você tiver uma queda dessa, cai assim, flop dentro. Isso. Flop. É porque a sua mulher, cara, cai queda já no livre. encaixe. Oi? É queda livre. Queda livre. A sua mulher queda livre. Para com isso, meu amigo neurótico demais. Bota aí pra ele, Gabriel, neurose culposa. Neurose. Basta escrever neurose, Gabriel. Vamos lá. Aí ele faz uma pergunta final. Pode perguntar. Para encerrar o caso desse cara. Como você analisa toda essa minha história de vida, Caio, e a minha situação? Bom, a análise eu já fiz enquanto ele estava falando, né? Claro. Suba lá, por favor, para eu ver a quantidade. Quantas? 316 referências encontradas para você sobre neurose. Agora você vai lá e você só fez essa pergunta no final, porque ela já estava feita na carta. Porque senão, enquanto eu respondia, você teria até supresso a sua pergunta. Quanto à minha resposta, tem abundância delas já dada aqui durante, como tem abundância delas disponível no portal para você. Vem IVTV, o canal é você.